Ok. Bem, sejam todos bem-vindos, então, a mais uma das nossas conversas, né? A nossa troca de informações. E vamos, esta semana, tentar fazer uma recapitulação de alguns dos pontos mais importantes que nós discutimos ao longo deste período, tá? Nós vamos fazer, então, esse fechamento para que vocês possam fazer a prova de vocês lá no dia 13, conforme está programado, certo? Bem, nessa primeira etapa do nosso curso, nós começamos a discutir a definição de texto. Então, se alguém puder dizer para mim o que é um texto, como é que nós podemos definir, assim, de forma bem sintética, o que é um texto? Um conjunto de palavras? Um conjunto de palavras. O que mais? Com coesão e coerência, ou seja, a interrelação entre a semântica do texto e as ideias. Certo. Então, um conjunto de palavras, coesão, coerência, a semântica e as ideias. O que mais? Bom, se nós abrirmos um pouco esse horizonte, nós devemos lembrar que o texto, ele é um conjunto de ideias, ele não é só um conjunto de palavras, né? Porque vocês lembram que nós falamos aqui que, às vezes, o texto, ele não é verbal, correto? Ele pode ser de outro tipo, de outra natureza, ele pode ser visual, por exemplo, ele pode ser gestual. Então, o texto é um conjunto de ideias, tá? Que estão articuladas e relacionadas dentro de uma lógica, certo? Que é aquele títulozinho que nós temos lá no início do nosso texto. Então, esse texto, ele é um conjunto de ideias que não estão soltas, como vocês acabaram de dizer, tá? Elas estão entrelaçadas umas com as outras e dentro de uma lógica, tá? De uma sequência lógica. E esse entrelaçamento, essa inter-relação tem qual objetivo? Quando eu penso em produzir um texto, qual é o meu objetivo principal? Passar a comunicação, né? Passar A minha ideia, o que eu quero passar para uma pessoa, para determinado público. Certo. Vamos tentar lembrar aquela palavrinha específica. O meu objetivo é... Me comunicar? Isso. O meu objetivo é transmitir uma mensagem, né? Certo? O meu objetivo principal quando eu produzo um texto é o de transmitir uma mensagem, correto? Ou seja, de me comunicar. Por isso que é importante que nós tentemos colocar esse texto dentro de uma sequência que permita a quem vai receber essa informação entender essa mensagem. Não existe nenhuma garantia de que a audiência vai receber a mensagem como eu intencionei lá no início, tá? Então, quando eu produzo um texto, eu tenho uma intenção. Não há uma garantia de que a audiência vai receber o texto com esta mesma intenção, tá? Às vezes há interpretações erradas, certo? Às vezes o texto fica um pouco confuso, mas o fato é que a principal intenção a você produzir um texto é essa. Você quer transmitir aquela ideia, aquela mensagem. Você quer que a audiência chegue o mais próximo possível da intenção que você teve no início. Então, isso é um texto, tá?
Por causa disso, nós podemos dizer que um texto, se ele for bem produzido, ele nunca existe apenas para uma pessoa. Ele existe sempre, no mínimo, para duas pessoas, certo? Porque se eu produzo um texto, é porque eu quero que alguém leia ou ouça esse texto, né? Não posso falar sozinho. Se bem que, às vezes, até isso é possível, né? Eu posso falar com os meus botões, como nós dizemos. Então, isso também é um texto. Então, é sempre, no mínimo, para duas pessoas, correto? O texto não existe de forma unilateral, ele sempre é bilateral, tá? E essa intenção, né, esse objetivo que você tem, esse esforço que você faz para que a audiência receba o texto e chegue o mais próximo possível do seu objetivo, pode ser melhorado ou piorado, né? Depende muito da maneira como você produz esse texto. Então, nós precisamos pensar sempre no contexto em que esse texto vai existir. Quer dizer, qual é o tipo de texto que eu vou produzir? Qual é a função desse texto? O que é que eu quero com ele? Porque, vejam bem, não adianta nós escrevermos uma série de frases, né, um monte de palavras e deixar elas todas soltas, porque isso não vai fazer sentido, ou vai fazer muitos sentidos. Cada pessoa pode interpretar aquilo de uma maneira. Então, é mais ou menos a mesma coisa que você chegar na frente de um quadro, certo? De arte moderna, aí você vê um monte de riscos, um monte de pinceladas de várias cores, né? Aquela coisa caleidoscópica. Aí cada um enxerga o quadro de uma maneira. Tem gente que nem consegue entender o que está ali, né? Então, é a mesma coisa. Não adianta você pincelar palavras nem frases se elas não estiverem linkadas, interligadas, tá? Dentro de uma lógica. O Fernando já se antecipou um pouco, mas eu vou fazer a pergunta novamente. Quem é que produz essa interligação? Como é que nós chamamos os dois princípios que fazem esta linkagem, essa interligação, esse interrelacionamento das ideias de um texto? Fernando falou ainda agorinha. Coesão e coerência. Muito bem. A coesão e a coerência, tá? Então, a coesão é você conseguir fazer as ideias fluírem. E a coerência é você desenvolver o texto de forma lógica. E qual é essa forma lógica? Professor, eu até dei um exemplo no início da disciplina, é que é aquela questão que tem um aglomerado de palavras. Tá me ouvindo bem? Eu preciso falar mais alto. Sim, tem um aglomerado de palavras e ele está bem organizado, mas ele não é um texto, está organizado com vírgulas, pontuação toda correta, só que ele não tem sentido, então ele não é um texto por causa disso. E aí a gente pega, por exemplo, um texto que uma criança escreveu com palavras erradas, com ortografia errada e tudo mais, mas ainda é um texto, porque tem sentido. Então, essa questão é ter sentido. Às vezes, nem é tanto ter aquela estrutura certa ali, porque pode estar com a estrutura certa e ser só um aglomerado de palavras. Sim, se você não tiver um desenvolvimento lógico, né, para o seu texto, você vai ter que fazer um esforço enorme para tentar entender o que estão tentando passar para você. E muitas vezes, por causa desse problema, você acaba entendendo de forma errada, certo? Então, a coesão e a coerência são importantes por causa disso. Não quer necessariamente dizer que você tem que ter aqueles elementozinhos, né, explícitos lá. Eles podem estar implícitos.
e ainda assim constituir, né, formar um bloco lógico. Bem, eu perguntei a vocês como é esse desenvolvimento lógico. Quando a gente produz um texto, como é que a gente faz esse desenvolvimento dele? Através da coesão da coerência? Não. Procurando ter sentido no texto, Sim, mas complementando com coisas que tenham sentido. A não, tudo bem. Isso aí vocês já disseram, né? anáfora e catáfora. Como é? Anáfora e catáfora. A retomada do... Não. Olha só. Vocês já disseram que o texto precisa ter ideias, né? Que precisam estar formando um bloco lógico para transmitir uma mensagem, né? Um objetivo, uma intenção. Mas como é que você faz esse bloco? Quais são as partes de um texto? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Perfeitamente. A introdução, ela é uma ideia genérica que você lança, né? Normalmente uma espécie de pergunta de forma talvez indireta, mas uma ideia genérica, certo? Que vai abrir a curiosidade do leitor para o que vem depois. Então, na introdução, você não pode ter um posicionamento sobre o tema do texto. Você vai colocar uma ideia genérica, certo? Que vai fazer com que o leitor sinta curiosidade de ler o resto. Então, isso é que é a introdução, é a abertura do texto, tá? Você vai, de certa forma, abrir o apetite do leitor. Então, por isso, é uma frase, é uma ideia, né, genérica, não pode ser nada específico. E, normalmente, é apenas uma ideia, tá? Não é muitas ideias dentro da introdução, correto? No desenvolvimento, você vai oferecer subsídios para aquela abertura. Então, aí você tem informações, exemplos, tá? Dados, que você vai colocando no desenvolvimento do seu texto, em função daquela abertura. Então, você tem que oferecer subsídios. Portanto, essas ideias que aparecem no desenvolvimento, que podem ser muitas ou poucas, dependendo da sua intenção e do tipo de texto, são ideias específicas, ao contrário da introdução. Porque lá você, vamos dizer assim, abriu a mente do leitor. No desenvolvimento, você vai oferecer ideias específicas para sustentar aquela abertura. Então, a introdução ela é uma ideia genérica. O desenvolvimento é feito de ideias específicas. E a conclusão? Como o próprio nome diz... Concluir a ideia do... Pronto, você faz um fechamento do texto, certo? Você se posiciona, tá? Você diz qual é a sua posição em relação ao texto, certo? Não existe nenhum texto, ou pelo menos não deve existir nenhum texto sem essas três partes. Certa vez um aluno me perguntou assim, mas e se for uma receita, por exemplo, de comida, de bolo, de comida? Não tem introdução, não tem desenvolvimento? Claro que tem. É claro que tem. Então, a receita não deve ser só aquele negócio, ingredientes, parará, modo de fazer, não. Você tem que dizer alguma coisa lá na abertura da receita, né? Esta receita foi idealizada por fulano de tal e é uma receita que veio de sua avó, de muitas gerações da família, não sei o quê. Ou então, esta receita é uma inovação e serve para happy hour, ou lanche da tarde, ou café da manhã. Você precisa dizer alguma coisa, tá? As pessoas têm preguiça, mas é necessário.
tá? Então, não deve existir nenhum texto sem essas 3 partes, tá? E lá no fim você vai dizer, espero que vocês um dia façam, aproveitem, testem a receita, né? Depois do desenvolvimento, que aí sim, os ingredientes, né? O modo de fazer, se tem cobertura, se tem recheio, né? Então, não há, mesmo uma receita, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Se for uma receita médica, a introdução, tá? É lá para fulano de tal. Aí vem lá o desenvolvimento, que é o nome do remédio, como ele toma, não sei o quê, não sei o quê. E a conclusão é a assinatura do médico. Então, a coisa pode ser sintética, né? Mas está lá. Deve estar lá. Ok? Então, nós vimos que isso é, vamos dizer assim, a alma dos textos, né? Você precisa ter um conjunto de ideias que tenham lógica. Essa ideia, para ter lógica, essas ideias precisam estar interrelacionadas, né? Precisam estar linkadas dentro deste tipo de desenvolvimento, né? Que é de introdução, desenvolvimento e conclusão. E nós também estudamos os princípios que fazem esta interligação ter lógica. Vocês lembram desses princípios? Os 4 princípios, professor? Nós estudamos os princípios, né, que fazem essa lógica, essa conexão das ideias no texto, que devem nortear essa ligação. São 5. 5. Não contrariedade. Não contradição. Não contradição. Não ambiguidade, né? Não sei. Essa aí eu não me lembro. Não contradição. Relação. Repetição. Desculpa? Repetição, professor. Repetição. Faltam 2. Coordenação, se eu não me engano. Oi? Coordenação, se eu não me engano. Não. Progressão. Falta 1. Conclusão? Não. Então vamos lá de novo. Não contradição, repetição, relação, progressão. Falta 1. Coesão. Articulação, né? São os 5 princípios, né? As 5 meta-regras do Charles, né? Que são as meta-regras de coerência, certo? Então, repetindo, você tem não contradição, quer dizer, as suas ideias não podem se contradizer nem ser ambíguas. Relação, progressão, articulação e repetição. E aí vocês lembram que nós, inclusive, fizemos um exercício, né? Sobre isso. Então, isso é muito importante, tá, gente? Em todos os textos, mas especialmente na redação corporativa, tá? Por quê? Porque essa redação corporativa, normalmente, ela precisa ser bem objetiva, tá? Bem pé no chão. E aí, esses princípios, essas meta-regras, elas são de extrema importância para que você não fique dando voltas no documento que você está produzindo, tá? Mas que nós vamos falar um pouco mais lá na frente. Muito bem, então nós vimos a definição de texto, vimos as meta-regras, né, de coerência, vimos a importância da coesão e da coerência, e depois nós passamos a estudar os tipos de texto, tá? Quais são os tipos de texto que nós temos? Narrativo. E qual é a característica principal de cada um? Diga, Fernando. Narrativo. Narrativo. Não, peraí. Calma. Narrativo.
O texto narrativo, ele tem uns elementos que são bem característicos. Quais são? Terceira pessoa, se eu não me engano. Não, nós temos narrador. Que mais? Receptor. Enredo. Argumentativo. Não, narrativo. Nós temos o narrador, o enredo, nós temos tempo, espaço e personagem. Quer falar alguma coisa, Vitor? Não, só concluindo. Tá, então, no texto narrativo nós temos narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Muito bem. Outro tipo de texto? Argumentativo. Argumentativo dissertativo, né? Qual é a característica principal desse texto? Ele é baseado em argumento? Ele disserta sobre algo? Ele é baseado em um argumento, ou muitos argumentos, né? Que tem o objetivo de fazer o quê? Defender uma ideia? Ok, defender uma ideia e, além disso, convencer, né? Isso, a quem está lendo que aquilo é o correto, certo? Então, por exemplo, vamos supor que você perdeu um documento, tá? E que você quer buscar de volta esse documento na polícia, certo? Só que o delegado não está convencido de que você é o dono do documento. Então, aí você vai vai colocar uma série de argumentos para convencer a autoridade a lhe devolver o documento. Certo? Então, você vai apresentar evidências, certo? E essas evidências têm o objetivo de convencer a pessoa do seu ponto de vista, certo? A pessoa acreditar naquilo que você está defendendo. Muito bem. Outro tipo de texto, então, narrativo, argumentativo, dissertativo. Injuntivo. Injuntivo. Qual é o objetivo, qual é a característica de um texto injuntivo? Explicar. Explicar, né? Dar instruções. Correto? Então, esse texto é o que nós chamamos de texto injuntivo. Então, uma receita, por exemplo, é um texto injuntivo, que dá uma série de instruções que você deve seguir. Lá no caixa eletrônico do banco, você também tem um texto injuntivo, que vem aquelas informações lá, né, vai dando as instruções para você ir realizando a operação. Correto? Muito bem. Outro tipo de texto? Descritivo. Descritivo. Qual é a característica do texto descritivo? É óbvio que é fazer uma descrição. Mas nós temos dois tipos de descrição, tá? Uma que é objetiva e outra que é subjetiva. A descrição subjetiva é aquela que você faz, por exemplo, numa obra literária, que você usa linguagem metafórica, né? Você usa linguagem figurada, certo? E a descrição objetiva é aquela que você vê num site de compra de produto, tá? Então, quando você clica no produto, abre aquela ficha técnica. Então, ali não tem linguagem figurada, ali não tem metáfora. Ali é só fatos, né? Então, sei lá, o equipamento tem tanto de largura, tanto de altura, né? Faz isso, faz aquilo, precisa de tantos amperes, tantos volts, 110, 220. Então, aquilo é um texto descritivo objetivo, tá? Ainda há pouco, a Clara usou aqui um exemplo de um texto descritivo subjetivo, tá? Então, quando você diz que uma pessoa é bonita, é alta, é baixa, na sua visão. Então, aquilo é um texto descritivo subjetivo, tá? E depois,
Então, a gente já viu narrativo, argumentativo, injuntivo, descritivo, Expositivo. expositivo. Qual é a diferença entre um texto expositivo e um texto argumentativo, por exemplo? O texto expositivo, ele apenas expõe uma ideia, ele não a defende, tá? O texto argumentativo, ele defende aquela ideia. Então, nós costumamos dizer que o texto argumentativo, ele é um texto expositivo expandido. Então, você pega aquela ideia, né? Você pega aquela exposição, aquele ponto de vista, e aí vai defender através de argumentos, de evidências, de fatos, certo? Então, nós vimos os 5 tipos de texto e vimos também que esses textos, eles são representados por diversas espécies físicas, né? Quer dizer, esses textos, eles têm um corpo, né? Um físico, uma exemplificação física, que é o que nós chamamos gêneros textuais. E aí os gêneros são diversos, né? Carta, charge, outdoor, certo? Bilhete, jornal, revista, tudo isso é gênero textual, certo? Que nada mais é do que você dar vida ao tipo de texto que você está querendo escrever ou produzir, tá certo? Então, prestem bem atenção, porque quando nós formos falar da redação corporativa, nós vamos precisar entender isso e lembrar disso novamente. Então, por exemplo, se você vai escrever uma carta comercial, você tem um objetivo com aquela carta, é pedir informação, pedir catálogo, né? Comprar alguma coisa, certo? Cancelar, adiar. Então, ela é um tipo de texto específico. Então, nós vamos dizer, tá? Que tipo de texto é a carta comercial? O memorândum, ele tem o objetivo principal de informar sobre determinada coisa. Então, ele também é um gênero textual que tem um tipo de texto que o subsidia, tá? Então, nós vamos voltar a falar rapidamente sobre os tipos de texto quando nós começarmos a redação corporativa, ou seja, na semana que vem. Alguém tem alguma dúvida até esse momento? Não, professor. Muito bem. Então, nós continuamos a nossa caminhada, né? E aí, nós falamos sobre a realidade atual, que é a produção de textos no meio eletrônico. E aí, vocês lembram que nós discutimos a comunicação corporativa, né? E nós chegamos à conclusão de que um texto produzido na empresa, né, na corporação, no meio corporativo, ele precisa ser claro, conciso e direto. Diante disso, mesmo quando você produz esse texto na internet, por exemplo, você precisa lembrar que você não está fazendo um bilhete para um colega seu. Você está escrevendo uma carta comercial, você está escrevendo um memorândum, você está produzindo uma ata. Então, você precisa seguir aqueles critérios referentes ao documento. E precisa usar de linguagem formal, né? De linguagem objetiva, de linguagem clara. Então, esses elementos todos que nós falamos aqui de forma genérica com relação à produção textual vão precisar aparecer lá na hora que você estiver produzindo o seu texto corporativo, porque a comunicação corporativa ela não pode dar margem para dúbias interpretações, certo?
não pode dar margem para interpretações equivocadas. Então, tudo aquilo que nós já falamos em termos genéricos, lá na comunicação, lá na redação corporativa, fica ainda mais intenso e forte essa necessidade de tentar escrever ou produzir um texto dentro desses princípios todos que nós discutimos aqui. E vocês viram que a comunicação corporativa, ela precisa ser compartilhada, né? Muitas vezes você tem que reunir um grupo de pessoas para tomar decisões. E essas decisões, elas precisam chegar a todos os elementos que compõem o universo corporativo naquele contexto. Então, a comunicação corporativa, ela precisa ser clara, cristalina, compartilhada, ela precisa atingir as pessoas que fazem parte daquele universo corporativo. Senão, ela vai se perder, né? Ela não vai atingir o objetivo a que ela se propõe. Então, é muito importante que você lembre, tá? Que você está escrevendo ou produzindo um texto para uma determinada audiência. E que esta audiência precisa entender e receber aquela mensagem da maneira mais clara e objetiva possível. Tá? Então, esse compartilhamento de informações, de decisões, tá? De comunicações, tem que obedecer esses critérios ainda com mais vigor, para que ela possa, então, atingir os objetivos a que ela se propõe, tá certo? Então, nós falamos sobre a importância dessa comunicação corporativa, né? Lembrem que eu mostrei algumas imagens para vocês, certo? Então, o grupo todo recebendo a informação, uma outra imagem onde haviam pessoas individuais, né? Assim, meio que espalhadas e sem essa interlocução, esse compartilhamento, certo? Então, essa comunicação, ela precisa ir, vamos dizer assim, de vento em popa. Muitas vezes você precisa comunicar uma coisa a um gerente ou a um diretor, o diretor ao gerente, o gerente aos subalternos, aos funcionários. Então, vocês imaginem aquele telefone sem fio, lembram? Aquela brincadeira que a gente faz de vez em quando? Eu conto uma coisa para a Carla. A Carla conta para o Murilo. O Murilo conta para o Lucas para o Fernando. Fernando para o Arthur. Depois para a Clara. Quando chegar lá na Larissa, a minha mensagem pode ter sido completamente distorcida. Sofrer certo? ruído, né? Justamente. Vai se produzindo ruídos, né? E aí cada pessoa passa de uma forma. Então, isso é o que nós chamamos de telefone sem fio. Na comunicação corporativa, não pode acontecer isso. Então, o executivo, o presidente da empresa, passou a mensagem para a secretária. A secretária produziu o documento. O documento foi enviado para um diretor. O diretor passa para o gerente para os funcionários. Esta mensagem aqui no último elo da cadeia tem que estar exatamente do mesmo jeito que saiu aqui do primeiro elo. Então, isso é importante na comunicação corporativa, porque ela é compartilhada, correto? Ela é passada de elemento para elemento. Então, ela precisa estar muito bem amarrada. Está claro isso para vocês? Lembram disso? E aí, esses aspectos, né, se tornaram um pouco mais complexos com essa coisa do home office, né? Por quê? Porque quando a gente vai para a internet, a gente tem a tendência a escrever ou a produzir textos como se faz na internet, quando é uma situação mais informal, né? A gente vai colocando abreviaturas, né, abreviações, a gente vai colocando gírias, né? Muitas vezes a gente corta, né,
coisas e coloca código, certo? Então, a gente tem aí uma série de artifícios que nós usamos na internet, no WhatsApp, no e-mail, para encurtar o texto, né? Porque essa é a característica deles na internet. Mas isso são os textos informais, certo? São, vamos dizer assim, aqueles textos cotidianos do meio eletrônico. Mas se você está produzindo um texto formal, se você está produzindo um texto que tem características, vamos dizer assim, técnicas, você precisa seguir os mesmos critérios. A única diferença é que você está fazendo uma coisa no mundo virtual, no mundo eletrônico. Então, o seu teclado e o seu monitor é o papel e a caneta. A mesmíssima coisa. Então, a gente diz apenas que o suporte é diferente. Então, você tem papel e caneta, tá? É um suporte. Você tem o computador, né, o teclado e o monitor. É outro suporte. Você tem um microfone e um alto-falante. É outro suporte, tá? Mas você precisa seguir os mesmos critérios dentro de cada universo. Então, você só está ali mudando o tipo de canal, né? O tipo de vamos dizer assim, de condução do seu texto. Mas os critérios precisam ser os mesmos, tá? Então, isso é importante e se tornou muito mais importante e intenso agora com essa coisa do home office, porque as exigências cresceram muito. Então, como você está no mundo virtual, a rapidez das informações, né? Essa troca, esse compartilhamento corporativo, ele se tornou muito mais imediato, muito mais instantâneo. Então, a gente pode, de repente, achar que o importante é passar a informação, porque tem que ser rápido, tem que ter produção, tá? Tem que ter finalização. Então, dentro de todos aqueles aspectos que nós conversamos sobre a internet e o home office, aquela coisa de você se sentir sozinho, né, um pouco desamparado, de você precisar ter um pouco mais de autonomia, certo? De você não ter uma resposta imediata, talvez de alguns departamentos ou de algumas pessoas das quais depende alguma informação ou decisão. Então, dentro de todos esses aspectos, talvez o mais grave e o mais complicado seja esse compartilhamento, porque ele se tornou instantâneo, ele se tornou praticamente em tempo real. E aí isso trouxe alguns problemas para a comunicação corporativa e a redação corporativa, certo? Então, esses foram os aspectos principais que nós discutimos ao longo dessa primeira parte do nosso curso. Eu gostaria, então, agora, caso vocês tivessem alguma pergunta, que fizessem. Vocês vejam que lá na tarefa que eu coloquei na plataforma, eu disse assim, faça uma revisão, né, nos principais pontos discutidos, e aí depois produza uma reflexão sobre esse interrelacionamento dos textos com a internet, com o home office, que é mais ou menos para que vocês possam fazer um apanhado parecido com esse que eu acabei de passar para vocês, tá bom? E é uma forma também de vocês revisarem o conteúdo que a gente trabalhou. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? E, professor, não é bem uma dúvida. Pode ser uma dúvida. Eu queria uma dica, porque eu não tenho tanta facilidade para concluir os meus textos. Eu escrevo a introdução, o desenvolvimento, tudo joinha. Mas na parte de concluir, eu ainda me perco bastante.
Certo. Você fez uma tarefa, eu não sei se você está lembrado, onde haviam 5 frases para você colocar na sequência, certo? E aí, muitos de vocês colocaram a frase número 3 fora da posição final da sequência. Mas lá na frase 3 dizia assim, em resumo, né? Ou isto em resumo, não sei o quê, não sei o quê. Então, toda vez que você for pensar numa conclusão, você deve pensar em termos tipo, em resumo, em síntese, considerando tudo o que foi mencionado, eu sou da opinião que, eu pessoalmente penso que. Então, sempre a conclusão você deve trazer para um posicionamento pessoal seu para aquele tema. Então, por exemplo, você está escrevendo uma carta comercial, certo? Solicitando informações sobre um equipamento qualquer. Então, aí você diz assim, na carta, né? Sou, sei lá, fotógrafo há não sei quanto tempo, né? Possuo um estúdio de fotografia profissional assim, assado. Aí o segundo parágrafo. Vi no jornal um anúncio sobre um equipamento que está sendo comercializado pela empresa de Vossa Senhoria. Conclusão. Portanto, solicito que me sejam enviadas informações adicionais para uma decisão sobre a compra deste equipamento. Ou então, peço que me enviem um catálogo com informações técnicas sobre este equipamento para uma decisão sobre compra. Então, a conclusão de um texto, ela deve ser sempre direcionada a um posicionamento em relação ao tema do texto, a um posicionamento seu, pessoal. Então, por exemplo, você é contra ou a favor do aborto. Aí você vai e faz o seu texto todinho, aí lá embaixo você diz assim, considerando o que foi exposto, ou levando em conta os argumentos ou as informações que foram colocadas anteriormente, sou absolutamente contrário ao aborto ou à execução de não sei o que mais, ou então, pessoalmente sou contra o aborto devido às informações ou considerando as informações colocadas. Então, meu ponto de vista pessoal, levando em conta o que foi colocado anteriormente, é de ser contra o aborto. Então, a conclusão é isso. Você tem que fechar o texto, tá? Então, é mais ou menos quando você escreve uma carta e lá embaixo você diz assim, atenciosamente ou cordiais saudações, Arthur do Carmo. Então, dali para frente, se você for escrever mais alguma coisa, você tem que usar aquele PS, que significa pós-texto, né? Postscriptum. Então, você fechou o texto. E isso é a sua conclusão. Você encerrou o texto. Então, a principal característica da conclusão é essa. Então, o que eu posso te dizer é, quando você for fazer a conclusão, pense nestes termos, em síntese, finalizando, considerando os aspectos anteriores, tá? Julgando as informações que foram colocadas anteriormente, entendeu? E aí você diz qual é a sua posição pessoal em relação ao tema do texto. Ok, Arthur? Ok, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida ou mais alguma pergunta? Bem, espero que vocês consigam fazer uma boa prova, tá? A prova está tranquila, dentro deste programa, né? Dentro deste conteúdo que nós discutimos, certo?
A partir da próxima semana, nós vamos começar a falar sobre os documentos corporativos, mas esse ponto já não entra mais no NPC 1, será objeto do NPC 2, tá bom? Professor, como é? Desculpa? É que o NPC1 é que eu não entendi. Poderia falar por mim, por favor? A partir da próxima semana, nós vamos começar a falar sobre a redação corporativa, os documentos corporativos, tá? Ata, memorândum, etc. Só que isso já não entra mais no NPC 1, já vai ficar para o NPC 2, tá? Então, o NPC 1 de vocês entra até aqui, até essa revisão que nós fizemos, tá ok? Ok. Certo, professor. Muito bem, então eu vou interromper aqui a nossa gravação.